Hoje, a gente vai conversar sobre o princípio da afirmação na moda. Entra na roda e fica à vontade. Eu sou a Maria Ribeiro e essa é a Moda de Conversa. Hoje, nessa quinta-feira de Halloween, sim, feliz Halloween! Nós vamos conversar, na verdade, iniciar uma série de vídeos a respeito de um livro que eu li há um tempo atrás e eu desmembrei ele em 6 vídeos. Ou seja, a gente vai ter aí 6 vídeos que vão falar sobre cada um dos princípios da moda que o autor do livro traz. Qual que é o livro em questão? É este livro aqui, Sociologia da Moda, do Frédéric Goddard. Acho que fala assim o nome dele. E, que nem eu falei pra vocês, tem 6 capítulos aqui em que ele divide, cada um dos princípios e discorre sobre eles. Então, eu achei que seria uma boa ideia, a gente discutir e falar separadamente sobre cada um desses princípios. E o vídeo de hoje é justamente sobre o primeiro princípio, que é o da afirmação. A moda entre o indivíduo e a sociedade. Esse é o nome do capítulo 1, em que ele vai ali conversar a respeito desse princípio. Ele traz, referências de outros autores e, como complemento também para esse livro, eu tenho aqui o nosso velho conhecido que eu já trouxe em outros vídeos, que é A Moda e seus Desafios, 50 Questões Fundamentais. Então, esse livro aqui, ele não é uma novidade para vocês, E ele complementa, inclusive utilizando os mesmos autores, que o Goddard utiliza no livro dele e traz algumas informações adicionais. Então, eu só juntei, para engrossar esse caldo aí de coisas pra gente discutir a respeito desse assunto de hoje. Então, antes da gente começar, claro, vou te pedir o like para você ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhar com os amigos, enfim, tudo aquilo que eu sempre peço todo vídeo para vocês, para a gente continuar crescendo a comunidade do Moda. Então, vamos iniciar falando, sempre dando contexto histórico. Vocês sabem que a gente adora um contexto histórico aqui. E o autor do livro, ele fala que a percepção do que é moda, ele vem, essa percepção, ela vem justamente com a ascensão da burguesia. Então, a gente está ali em Revolução Industrial, início do sistema capitalista, e tudo isso, traz mesmo essa mudança social em que a burguesia queria se diferenciar de outras classes e começou a ostentar, a trazer esse luxo para o seu vestir. E isso meio que fez a aristocracia se ligar e falar, opa, eles estão se vestindo de um jeito diferenciado, a gente tem que correr atrás disso aí. E o restante das classes, na verdade, ficava alheia a esse movimento no início, justamente porque elas não tinham acesso, gente? Então, era muito uma rivalidade entre aristocratas e burgueses no início, com essa questão de luxo e mostrar ali que tinha poder aquisitivo, que conseguia se ornamentar, Então, e sempre tá ali com peças diferentes, peças novas. E aí essa percepção de moda foi surgindo. Acredita-se que entre o século XIV e XV, na verdade, eles tinham ali alguns vestígios iniciais, mas mais pro final ali, século XVII, XVIII, que a gente vai ver isso de fato se concretizando. Como eu comentei com vocês, o autor traz outros pesquisadores, outras obras, para referenciar aquilo que ele está querendo discutir, no livro. E o primeiro autor que ele traz é o Veblen. Ele era um economista americano e ele publicou uma obra em 1899, então a gente ainda está no século XIX, em que ele fala que o princípio da moda, ele entende, que o princípio da moda é a ostentação. E isso se dá a partir de uma motivação de luta, seja de luta de classes, uma luta de status social ou até mesmo cultural. Então, ele entende que essa ostentação, vem justamente para as pessoas mostrarem ali que podem mais, Então, elas ficam meio como se fosse uma luta implícita, digamos assim. Ele também acredita
que dentre todos os itens e todas as coisas que as pessoas podem adquirir para ostentar, o vestuário é de longe o mais utilizado. E aí, gente, a gente, né, é muito interessante conforme eu ia lendo e fazendo meus apontamentos, né, e refletindo acerca desse capítulo, agora relendo, na verdade, né, como a gente consegue traçar esses paralelos para o nosso mundo atual, né? Então, apesar de que isso foi escrito lá no fim do século XIX, a gente consegue ver realmente esse paralelo com os dias de hoje, em que realmente a gente ainda vê essa ostentação, como o autor fala, em relação ao vestuário. O Vebler também fala que ostentar, né, ou seja, ornamentar o seu corpo, ele se sobrepõe ao fato de você proteger o seu corpo. Então, a roupa, o vestuário, a moda ganha um significado simbólico muito mais forte do que simplesmente proteger seu corpo. Isso fica em segundo plano. E ele também discute a questão de que essas classes, né, que tinham acesso, que nem falei, os mais abastados, né, a burguesia e a aristocracia, eles tinham esse poder de ostentação sem precisar produzir nada no sentido de trabalho, né? E as mulheres são o ápice dessa representação, porque elas literalmente eram impedidas fisicamente pelas suas roupas de trabalhar. A gente já falou isso no vídeo sobre vestuário feminino, né? Em que eu falo realmente que as peças das mulheres, elas eram limitantes, então elas não conseguiam caminhar na rua com facilidade, né? Por longas distâncias, mal respiravam aqueles espartilhos super apertados, uma quantidade gigantesca de saia, então assim, elas eram impedidas fisicamente de produzir algo no sentido de trabalho, né? Então, ele também traz essa reflexão e ele fala que, além da roupa, né, que tinham 3 pontos ali para essa roupa nessa época e talvez hoje em dia também, que é basicamente ela tem que parecer ser cara, ela tem que ser visualmente, né, visualmente ela tem que parecer ser desconfortável. O que hoje em dia a gente sabe que não necessariamente, né? E que ainda precisa estar na moda. Então ela tem que aparentar ser cara, aparentar ser desconfortável e estar na moda. Tudo junto ao mesmo tempo. Então ele também faz essa reflexão. E ele ainda fala uma outra questão, assim, que eu... Sério, mais atual impossível, sério. Esse cara parece que ele tá assim, ó, prevendo o futuro. É muito incrível. Eu vou ler literalmente aqui o que foi escrito no livro, só pra vocês pegarem. A mudança frequente das roupas que não estão gastas, que é a essência da moda, procede desse consumo ostentatório, que visa desperdiçar recursos sem qualquer razão, a não ser pela diferenciação social. Então, gente, é justamente isso que a gente já vem conversando e falando desde o início, né? Desde o primeiro vídeo em que eu trouxe sobre sustentabilidade, falando sobre essa necessidade de sempre estar consumindo e se desfazendo de peças e comprando novas, pra estar sempre nessa diferenciação social de mostrar que, sim, eu estou dentro da tendência da moda. Então, assim, obviamente o sistema de moda evoluiu muito desde o século XIX, desde a época que ele está escrevendo esse estudo, mas ainda é muito atual, né? Então, assim, eu achei maravilhoso. Em contraponto ao Vebler, o Godard, né, que é o autor do livro ali que a gente tá discutindo hoje, ele fala que ele prefere a palavra afirmação, e é justamente de onde vem o nome do capítulo, ao invés de ostentação, porque ele diz que não necessariamente tá intrínseca aí essa luta, né, de classe, de lutas de status social e tudo mais. E ele também fala que a moda é sim um símbolo social, né, muito forte, mas que ele não é o único, né, que a culinária, o turismo, a língua também são simbologias sociais que o indivíduo carrega, né, e que aí ajudam a criar toda essa identidade do indivíduo. Então, assim, as roupas, elas fazem parte, mas elas não são a única parte que vai criar essa identidade do indivíduo. Depois de discutir sobre Vebler, o autor também traz o Tardi, sim, o sobrenome dele é Tardi, gente, que publicou um estudo lá em 1890, também novamente no século XIX,
em que ele interpreta, né, se aprofunda nessa questão da moda como imitação. Então, ele acredita muito que as classes inferiores, elas imitam as classes superiores, sejam na vestimenta, sejam nos costumes, nos vícios, nas maneiras, né, nos modos. Então, ele já traz essa discussão, né, de que a pessoa de uma classe mais baixa vai imitar a pessoa da classe mais alta. E que a pessoa que está na classe mais alta, ela não necessariamente vai imitar ninguém, ela é o ponto de referência. Então, ele faz essa análise. E depois, ele também fala sobre como os costumes e a moda são imitações. Então, tanto o costume quanto a moda são parte da imitação do ser humano. Ele acredita que o ser humano imita tudo, na verdade, né? Ele tem uma visão mais ampla sobre isso, mas focando na moda. Ele compara, né, a moda com o costume. E ele fala que os costumes, na verdade, são imitações que a gente faz de tempos anteriores, em que vai se perpetuando aquilo, seja dentro de um país, de uma cidade ou até de uma família, né? E a moda não. A moda, ela já é menos aguardada, ela propõe o novo também. E ele também fala, deixa eu ler aqui, que a moda, ela zomba das fronteiras sociais, culturais e geográficas. Então, ele também tem essa visão sobre a moda. E essa visão do Tarde, ela ajuda, né, essa visão dele de moda como imitação e sobre esse fato de zombar, né, essas fronteiras meu Deus, sociais, culturais e geográficas, como eu falei. Esse estudo ele auxilia para que outros pensadores desenvolvam também um contraponto, né, um complemento, na verdade, da imitação, que é a diferenciação. Então, tanto o Veblen, como a gente já citou antes, quanto o Simmel, que fez e publicou um estudo em 1904, referente também a isso, se baseiam, né, nesse estudo do Tarde para poder continuar analisando a moda. Que nem eu falei, como imitação e como diferenciação. Muito similar com o que o Tarde vinha falando, o Simmel, no estudo dele, ele fala sobre a questão de que as classes mais altas, elas precisam se diferenciar, então elas buscam na moda justamente isso, essa diferenciação, enquanto as classes mais baixas, elas trazem essa questão da imitação, então elas se espelham na classe mais alta e querem imitar. E para que não fique igual, quando a classe mais baixa já aderiu, né, àquela moda que a classe mais alta está usando, a classe mais alta se diferencia novamente. E aí fica nesse ciclo para sempre, né? Então, a classe mais baixa imita a mais alta se diferencia e é imitada e se diferencia, assim vai. Então, existe mesmo essa dialética, né, entre a imitação e a diferenciação, justamente para que ocorra esse ciclo que é, na verdade, o que gira a indústria e o sistema de moda, para que sempre tenha uma novidade, para que quem vá aderir primeiro sejam as pessoas mais abastadas, para depois isso ir descendo na pirâmide até massificar e morrer para voltar pro topo e ter outra tendência, outra moda, enfim. A gente já viu isso, né, no vídeo sobre tendências. E, gente, isso é muito atual, porque eu não sei se vocês já viram, mas não é incomum você ver vídeo de criadores de conteúdo falando a respeito de, ai, meu Deus, esse tênis é tão ano passado, ai, esse tipo de camiseta é tão ano passado, justamente porque toda novidade, essas pessoas aderem muito rápido, elas aderem primeiro, porque elas têm acesso, tanto acesso de contatos quanto acesso financeiro, e aí as outras pessoas vão esperar que cheguem em lojas mais populares, nas fast fashion, se popularizar para poder ter acesso e se vestir novamente igual à classe que tem mais poder aquisitivo, enfim. Então, esse ciclo se repete até hoje. O Simmel também acredita que a moda é o que liga o individual e o coletivo. Então, deixa eu ler o trecho aqui para vocês. É aquilo que permite que o indivíduo tenha suas preferências dentro de um âmbito coletivamente determinado.
O autor, o Godard, ele ainda faz um paralelo, por exemplo, com movimentos de rua, como o movimento punk ou até grunge, né? Justamente porque dentro daquele contexto em que você faz parte de um movimento coletivo, você de alguma maneira tenta se diferenciar e se entender como um indivíduo dentro daquilo ali. Por isso que existe também essa dialética entre a diferenciação e a imitação, né? Então, dentro de um contexto em que você faz parte daquele grupo, você também, de alguma maneira, se adequa, mas tentando se diferenciar. Então, existe, né, essa... Quase como se fosse uma... Ai, gente, esqueci a palavra. Pra variar, eu esqueci a palavra. Quase como se fosse uma contradição. E eu acho isso tão incrível da moda, porque ela é individual, mas ela é coletiva. Ai, sério, esse livro é maravilhoso. Ele te faz refletir sobre tantas coisas. E, por fim, né, terminando o capítulo, o autor, ele traz dois aspectos, né, que reafirmam a moda como diferenciação e imitação. Então, a primeira delas é que a moda, né, ela é utilizada para você afirmar ou não que você faz parte de um grupo, seja um grupo político, social, religioso, enfim. Ela te ajuda, né, a reafirmar se você faz parte daquele grupo ou não. E também fala que a moda é relacional, onde cada indivíduo tem múltiplas identidades, sendo elas privadas, públicas, formais ou informais, mas essas identidades nunca são individuais, elas são sempre coletivas, de certa maneira, o que traz realmente essa contradição que nem eu falei pra vocês. E por fim, ele termina o capítulo com essa frase que eu quero repetir literalmente pra vocês, né, como tá escrito, que é: a moda é uma produção e uma reprodução permanente do social. Então, sim, nós como seres sociais, que temos essa questão de, como indivíduo, como coletivo, estamos vivendo em sociedade, né, e a moda reflete exatamente tudo isso. E, enfim, acho que é um bom ponto final para esse capítulo. E pro nosso vídeo. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Me contem se vocês gostaram, se vocês querem que eu continue, na verdade, né, com a leitura e análise de capítulo a capítulo desse livro. Eu espero que sim, porque é um tema muito interessante e a gente ainda vai ver os outros 5 aspectos da moda, então tem muita coisa legal ainda nesse livro pra gente discutir, pra eu trazer em vídeo pra vocês. Então comentem aqui embaixo se vocês gostarem e querem que eu continue. E é isso, na semana que vem a gente se vê. Um beijo e tchau!